A paz, igreja. Amém. Para quem não me conhece, o meu nome é Roseli. Amém. Alguns me conhecem, alguns não me conhecem, tá? Bem, a paz, igreja. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e aos pastores que estão me dando essa oportunidade de estar aqui hoje, mais uma vez. E eu quero, assim, compartilhar algo com a igreja e dizer o quanto eu estou feliz de estar aqui hoje. Irmãos, eu já quero começar dizendo assim para vocês, é um privilégio vocês estarem aqui hoje, neste lugar. Eu quero dizer assim, irmãos, que quando tocou o louvor, que Deus é bom, e aí a Miliane estava ali falando assim, né? Eles sempre falam, né? Ergue a mão, né? Eu já ergui a mão por conta própria, gente. Eu já entrei para aquela porta ali falando assim, Jesus, não deixa eu chorar, não. E eu não quero chorar, irmãos, porque a minha alegria é muito grande de estar aqui hoje. Irmãos, eu sei que todos vocês oraram pela minha vida. Eu tive um tempo afastada aqui da igreja, de 2022 até 2023. Eu entrei numa luta contra 3 cânceres. Aonde, irmãos, eu poderia não estar aqui hoje. E desde quando eu entrei nessa batalha, que eu fui para esse deserto, eu tinha certeza que eu não estava sozinha. Deus estava comigo o tempo todo. Eu também quero começar dizendo assim para a igreja, como é importante a união da sua família. Porque quando um cai, o outro levanta. Mães, eu quero começar dizendo assim, mães, orem pelos teus filhos. Filhos, orem pelos teus pais. Irmãos, quando vocês entrar por aquela porta ali, entra glorificando a Deus. Quando começar o louvor, canta antes do cantor. Porque Deus é real, Ele é vivo. E Ele está aqui neste lugar. E eu vou dizer algo para os irmãos agora. Se vocês quiserem sentir o mesmo Jesus que eu senti, ter a experiência que eu tive com esse Deus, você pode. Começa desde já a receber aí, aonde você está. E dizer assim, Jesus, se eu tenho uma enfermidade hoje, se eu entrei aqui com uma enfermidade hoje, eu creio num Deus que cura. Amém, irmã? Vocês creem num Deus que cura? Quando eu comecei o início desse câncer, eu trabalhava na fábrica. E toda vez que eu estava na linha trabalhando, eu sentia fraqueza. Eu sentia tontura, eu corria para o banheiro, sentava no vaso, irmão. Chorava e sentada no vaso eu orava. Eu falava, Deus, o que que eu tenho? Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não estou bem, Deus, me ajuda. E saía correndo, irmão, para a linha de novo. Teve um dia que eu cheguei na linha. Quando eu peguei na peça... É forte, irmão. Deus disse assim, você está ficando doente. Eu soltei a peça, eu perdi a cor. Quase que eu caio no chão. E ali, as mulheres do meu lado falaram assim, o que você tem, Roseli? O que você tem? Eu estava sem força. Eu não falava nada, eu só senti vontade de chorar. Quando chegou a tarde, eu cheguei em casa, corri para o meu esposo, porque ele é o primeiro que recebe de mim quando Deus fala alguma coisa. Eu disse assim, eu já entrei, joguei a bolsa na mesa e falei assim, Sérgio, Deus falou que eu estou ficando doente. E ele disse assim para mim, se Deus falou, vai acontecer. E a partir desse dia, igreja, eu comecei a chorar e a entrar nos pés do Senhor. Eu aumentei o meu tempo de oração. E eu dizia assim, Deus, o que eu tenho? Por que eu estou doente? O que está acontecendo comigo? E aí, igreja, começou a minha caminhada. Eu comecei a ir para os médicos, para os hospitais pequenos. E eles diziam que eu não tinha nada. Tudo começou com uma coceira no seio. Uma simples coceira. E essa coceira, ela foi aumentando. E eu estava ali usando remédio. Só para os irmãos terem uma noção. Eu não sei se todos estavam aqui, o ano passado. Eu dancei nas profetisas.
Eu dancei no Natal. Irmãos, todo mundo conhece Irapo. Eu cortava o Irapo e eu colava no bico do meu peito, dos dois, para me poder vir aqui. Eu dancei, elevo os meus olhos. Só Deus sabia que eu estava com um Irapo desse tamanho, colado no bico do peito. A dor era imensa. Dancei no Natal, toda de branco e preto. Meu esposo também dançou. Eu estava com o Irapo no bico do peito. Enquanto muitos irmãos estão vendendo saúde. Pensam, será que nós vamos para a igreja hoje ou não? Eu estava aqui desse jeito. Os únicos que sabiam era a minha família, pastor Nami e a pastora Andréia. Quando a pastora dizia assim, sai do seu lugar, ora para o teu irmão, eu saía daquele jeito. E eu orava pelo meu irmão. E quando terminava o culto, eu saía correndo. Eu não almoçava aqui. Porque eu chegava em casa, irmãos, eu tirava aquele Irapo, saía a pus. Eu entrava na frente do ventilador para pegar vento em mim. Eu fazia isso, irmão, para poder estar aqui, na casa do Senhor, adorando Ele. E hoje eu estou aqui. Mas para mim chegar até aqui, eu atravessei uma caminhada muito grande. Eu quase morri, igreja. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Em tudo, o Senhor nos avisa. Eu fui para as clínicas, não sabia o que eu tinha. O meu filho Sayuki, Deus usou ele em sonho. E ele chegou em mim e falou assim, mãe, eu tive um sonho essa noite. Deus me mostrou que estava eu, a Sayumi, o Sazuki chorando. Meu pai chorando. Eu disse, por quê? Ele disse, porque a mãe tinha morrido. Eu falei, por quê? Ele disse, porque a mãe estava com câncer. Eu não sabia que eu estava com câncer. Doeu na hora. Eu disse, Deus, se o Senhor falou, eu aceito. Nós temos que aprender a aceitar o não de Deus, o sim de Deus. E não é só coisas boas, não. Tem coisas ruins também. Aí, eu fui para o médico fazer exame. Quando chegou lá, o médico fez exame em mim. E a gente voltou para casa e eu tinha que buscar o resultado. Mas eu já sabia que eu tinha câncer. Porque Deus já tinha falado. E aí a minha família pegou em oração. Deus começou a usar a Sayumi, o Sayuki. Deus começou a falar comigo. Irmãos, eu entrei no Salmos 23, onde diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu passei pelo vale da sombra da morte. Eu saí no Salmo 91, habitando no esconderijo do Altíssimo. Eu cheguei no Salmo 46. Eu passei dentro da Bíblia, aquilo que a Bíblia diz é verdadeiro. Quando eu voltei no hospital, o meu resultado, o médico disse assim, você está com câncer nas duas mamas. Eu achava que era só numa, eu estava nas duas. Irmão, meu mundo caiu. Eu olhava para o meu filho, para o meu esposo, para os meus netos, meu netinho que vai nascer, e eu com câncer. Minha boca está seca, será que alguém pode me dar um pouquinho d'água? Aí, irmãos, eu comecei a orar de madrugada, eu já orava antes, eu dobrei minha oração. E eu chorava nos pés do Senhor, eu falava assim, Espírito Santo me abraça. Espírito Santo fica comigo. Obrigada, irmão. Deus abençoe. Minha boca secou, gente. Mas no final eu tenho algo tremendo de Deus para revelar para vocês. E eu vou ser rápida, porque o meu tempo aqui é curto.
Aí, irmãos, começou a minha caminhada nos hospitais. Irmãos, eu chegava no hospital, os médicos falavam assim, só deita na cama, eu já pulava na cama. Eles me furavam, irmão, com ferro, que parecia uma chave de fenda. A dor era terrível, igreja. Eu chorava e naquela hora eu só gritava, eu falava assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Espírito Santo fica comigo. Quando eles me furavam mais forte, eu falava assim, Jesus, a minha dor não é maior do que a do Senhor. Eu vou ter coragem, eu vou aguentar, eu vou passar, o Senhor está comigo. E meu esposo dizia assim para mim, Rô, se nós estamos na igreja, se nós carregamos uma Bíblia debaixo do braço, e nós falamos que a gente é crente, agora é hora da gente crer no nosso Deus. Senão, o que adianta nós estar na igreja, e quando chegar o dia da prova, o dia difícil, né? Vamos falar, o vale da morte, a gente começar a ter medo e murmurar e reclamar. Então, o que você está fazendo aqui? Então, quem é esse Deus? Ele não pode nada? Ele não tem poder? E eu ouvia meu marido dizer isso, eu falava assim, verdade, Sérgio, eu vou orar. E Deus usava meus filhos em sonho, e lá vem eles de novo. Mais uma revelação para mim. E eu só chorava. Aí alguém falava assim, não, isso não é câncer não. Eu dizia, é sim. Deus falou, é. E eu já sabia que era desde o início até o fim. Irmãos, eu hoje olhava diante do Senhor, na minha casa, na minha sala, no chão. Era um altar de adoração lá. E eu glorificava o nome de Deus, porque tanto eu como a minha família, meus filhos, meu esposo, a gente adora esse Deus. A gente busca esse Deus. A gente não desistiu desse Deus. Mesmo sabendo que eu poderia ir embora. A gente não desistiu. A gente não aceitava um espírito de morte na nossa vida. E eu falava assim, Deus, eu vou glorificar o Senhor de pé, lá na frente ainda, na tua casa. Eu vou honrar o teu nome. Eu quero dizer para a tua igreja que o Senhor é real, é vivo. Nosso Deus é vivo, irmão. Nosso Deus cura. Jesus, Ele desce do céu até nós. E Ele está aqui, amém? E aí, irmãos, hoje eu estou aqui em pé. O irmão já entendeu, então, né? Falava, Jesus, eu vou te glorificar em pé porque eu vou estar viva. Porque o meu Deus é vivo. Eu amo o Espírito Santo de Deus. E Ele é verdadeiro, irmãos. E eu quero contar algo para os irmãos. Chegou o dia da minha cirurgia. 4 horas de cirurgia eu passei. Irmãos, quando eu estava no hospital, eu só ouvi coisa ruim. Os médicos chegavam no meu quarto e diziam assim, amanhã você vai fazer a cirurgia. Eu, amém. E eles falavam assim, a gente vai tubar você. Eu falei, ô Jesus, vão me tubar, o senhor está escutando isso? Aí o médico falou assim, e você pode não voltar. Eu falei, Jesus, o senhor está ouvindo isso? Houve um momento, irmãos, que eu orava, eu clamava o Espírito Santo, eu não ouvia Deus falar comigo. Mas nem por isso eu deixei de buscar Ele. Eu continuei nos pés dEle, dentro do hospital. Eu continuei nos pés do Senhor, toda cheia de soro, toda furada de agulha. Era eu e Deus. Naquele momento era eu e Deus e mais ninguém. E os médicos saíam do meu quarto, eu caía no chão de joelho e falava, Senhor, eu ainda consigo ajoelhar. Deixa eu morrer não, Deus, fala comigo, eu estou aqui. E Deus não falava, irmãos. Deus não me respondia. E eu fui dormir à noite. E começou o preparativo para a minha internação de manhã. E antes de eu ir para lá, eu falei para o Sérgio, avisa a pastora Keila. Abre para a igreja. Que eu estou com câncer, que eu vou ser internada. E eu pedia tanto a Deus, eu falava assim, Deus, levanta anjos do Senhor para interceder pela minha vida. E naquele dia,
eu recebi como resposta de Deus quando a igreja orava pela minha vida, clamava pela minha vida. E eu sentia no meu coração, eu dizia a Deus, eu não vou morrer. E Deus me chamando para fazer coisa. No meio dessa luta, Deus me chamando para fazer coisa. E eu vinha. Deus, eu vou dançar para o Senhor no meio do deserto. Irmão, o deserto é um lugar ruim. Só tem sol e terra seca. Mas o deserto é um lugar onde o fogo vem e é provado o caráter de um crente. Lá você corre ou lá você confia. Lá você não tem para onde correr, não. Mas nesse deserto, irmão, como a gente viu Deus. Tem muitos aqui que eu não conheço. Mas pelo Espírito Santo, eu conheci vocês. Os que clamaram pela minha vida, os anjos que o Senhor levantou em cima dessa terra para nos abençoar, para nos ajudar. No meio do deserto, não faltou nada, irmão. Coisa que a gente nem esperava, nem sonhava, Jesus estava fazendo para a gente. No meio do deserto, no meio da minha dor, o meu destino ali, Senhor, na mão dos médicos eu vou morrer, mas e na mão do Senhor? Mas eu falei, não, Jesus, eu tenho o sobrenome de Cristo na minha vida, eu não vou morrer. E eu comecei a profetizar, desde lá do início, não, eu profetizo que eu vou viver, e eu profetizo, Deus, eu vou na igreja dar meu testemunho, e eu profetizo. E as pessoas vinham para mim, para me orar, elas não sabiam como eu estava. E eu falava, opa, é agora. Tacava a mão na cabeça do irmão e vai, Espírito Santo, cura Jesus. E depois eu recebia a resposta, olha, eu estou curado. Eu chegava na minha casa, eu ajoelhava e falava assim, Deus Todo-Poderoso, se o Senhor curou meu irmão, o Senhor vai curar eu também. Câncer mata, câncer não tem cura. Eu falava para o meu Deus, tem. Para o meu Jesus tem cura sim. Eu não desisti dele um só minuto. Irmãos, no meio da dor, no meio do deserto, irmão. Tinha dia que eu não tinha vontade nem comer, não tinha força. Eu falava, eu não desisto do meu Deus. Eu conheço Ele, irmãos. E se vocês conhecem esse Deus, é hora de vocês parar de ficar aí quietinho. É hora de glorificar o nome desse Deus. É hora de ter fé, irmãos, naquilo que você não está vendo. Se você está aí hoje com uma enfermidade, o médico foi lá, te deu um diagnóstico, você tem uma depressão, uma ansiedade, sei lá o que você tem, irmão. Começa a glorificar esse Deus, porque Ele cura. Mas você não pode ficar parado, porque se você ficar parado, você vai continuar aí no mesmo lugar, doente. Eu caminhei, irmão, com 3 cânceres. Eu caminhei. Eu vim aqui para a igreja, eu entrava aqui, toda arrumada, 2 rapos no peito. Cada abraço que eu dava nos irmãos, o peito me dava pus. Só Jesus sabia. E naquele dia no hospital, igreja, era madrugada. Eu acordei e falei assim, Jesus, é hoje. É hoje a minha cirurgia. É hoje que o médico disse que eu não vou acordar. E é difícil, irmão, quando você tem fé e tem uma pessoa do seu lado que não tem fé. O que não tem fé, você fala para ele assim, eu estou doente. Ele fala, você vai morrer. Eu ouvi isso no hospital. Mas eu falava assim, Jesus, eu vou viver. Ah, eu vou viver. Gente, eu estava num lugar que só tinha gente com câncer, gritando, dava até medo. Eu falava assim, Senhor, isso aqui parece o vale de osso seco, e eu aqui no meio. E eu falava isso, eu falava, mas eu não vou ficar aqui não, Deus, eu vou sair daqui. E aí o dia amanheceu, minha família foi para o hospital, e eu já estava trocando aquela roupa verde para ser operada. Eu ajoelhei no chão e falei assim, Jesus, é agora. Jesus, fala comigo. O pastor já apareceu aqui.
O pastor já veio ali. Né, pastor? Nós combinou que ele ergueu o dedo para mim parar, né? Porque o que Deus fez na minha vida, irmão, eu passo o dia inteiro aqui falando, glorificando o nome do Senhor. Aí na hora que eu ia para o centro cirúrgico, a enfermeira veio e eu falei assim, você me dá um tempinho? Ela disse, dou? A Suyaco falou, você vai orar? Eu falei, eu vou. Eu sentei na cama e eu disse assim, Senhor, a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Falei, Senhor, eu estou debaixo das tuas asas agora. Daqui uns 5 minutos eu vou estar dentro do centro cirúrgico, eu vou estar sendo tubada. Vão pôr uma máscara em mim, que cada vez que eu respirar eu vou estar morrendo, eu vou estar sumindo. E pelos médicos eu posso não voltar. Ou melhor, pelos médicos eu não vou voltar. E eu falei, Pai, fala comigo. Fala comigo. E Deus disse assim, vai, você não vai morrer. Gente, eu ouvi a voz de Deus ali, eu levantei na hora, e eu disse assim, estou indo, Jesus, estou indo. E aí eu fui andando no corredor, eu vi minha família me esperando assim. Eu vi meus filhos me esperando, e eu indo para eles assim, e eu falava assim, eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver. Deus falou comigo, eu vou viver. E aí os meus filhos me pararam antes de eu entrar no centro cirúrgico e oraram pela minha vida. E eu saí que não falava nada, mas Deus mostrava para mim o medo no coração dele, no coração dos meus filhos. Gente, é muito triste isso, é uma dor muito grande. Se você realmente não for um cristão e não crê em Deus, você para no meio do caminho. Sabe por que eu falo isso hoje, igreja? Porque por muito pouco as pessoas abandonam Jesus. Por pouca coisa. De repente por uma contenda com o irmão. Ou porque não gostou do pastor, não gostou do culto. O irmão não me cumprimentou, o pastor não me cumprimentou, vou embora. Faz isso não, irmão. Não faz isso não, porque Deus é vivo, Ele é real, Ele é verdadeiro, viu? E no teu dia mal, pode ter certeza que Ele vai estar lá, que nem teve comigo, segurando na tua mão. E meus filhos oraram por mim, e eu fui para o centro cirúrgico. Quando eu cheguei dentro do centro cirúrgico, irmão, Deus tinha falado comigo, meu coração estava cheio. Se eu não conhecesse o Deus que eu sirvo, eu já teria lá, meu Deus, estou me jogando para baixo. Quando eu abri o centro cirúrgico, um monte de médico lá dentro, e um papel na mão, eles falaram assim, assina esse papel. Porque se você morrer, a responsabilidade é toda sua. Eu disse, olha, Satanás, te repreendo em nome de Jesus. Dentro do centro cirúrgico. E eu deitei numa cama, numa pedra, gente. Aquilo para mim é uma pedra, que não é cama, não. Olha, gente. Mas tinha tanta coisa lá. Misericórdia. E me amarraram toda lá. E aí o médico veio e a Suyaco falou assim para mim, respira fundo. Cada vez que você respirar, você vai estar se apagando. Aí o médico lá, né, coitado, ele não conhece nosso Deus, não, gente. Ele conhece um Deus que não fala, que não cheira, que não anda. Ele disse assim para a Suyaco, fala para ela assim, qual é o último desejo dela? Aí a Suyaco veio e falou assim, qual é o teu último desejo? Eu balanguei a cabeça assim que não. Mas eu falei assim para Deus, Jesus, se eu não voltar, eu quero ir com o Senhor. Não deixe Satanás tocar no meu corpo. Esse foi o meu último desejo. No meio de muita dor. E aí eu respirava. E eu sentia que eu estava indo embora. E aí eu disse assim, Jesus, segura minha mão. E eu disse, Jesus, segura minha mão, eu estou com medo, eu estou indo embora. Igreja, pois eu senti uma mão que pegou na minha. Os nossos dedos assim, ó, entrelaçou. E naquela hora eu fechei o olho e falei, Jesus, agora eu vou.
E a partir daquele momento ali, eu não vi mais nada, igreja. E naquele momento eu estava sendo cortada e ele não viu mais, eu não vi mais nada. Mas só, igreja, que eu me vi dentro de um mar. Quando a Miliane falou do mar aqui, eu falei, eita glória. Eu me vi dentro do mar. O mar chegava a ser roxo. De tão azul, ele chegava a ser roxo. Eu estava no meio dele. Estava até no meu joelho aquela água. E eu estava sozinha lá. E eu olhava aquele mar enorme. E eu lá no meio. Irmão, pensa numa paz. Numa paz que nesse mundo aqui não tem. Mas uma paz tão grande de Deus na minha vida. E de repente eu vi uma onda que levantou tão enorme, tão grande. Gente, que ela era muito maior do que essa igreja. E eu ali no meio, eu falei, meu Deus, se cair em cima de mim, eu morro. E em cima daquela onda, igreja, vinha uma bolha. E eu guardei isso para contar aqui na igreja. E dentro dessa boia tinha um homem. E ele estava de roupa bege. Mas a roupa dele não era bege. Era porque o sol batia nele. E ele brilhava, como se a roupa dele fosse bege, como se o cabelo dele fosse um marrom brilhante. E ele olhava para mim. E eu dizia assim, Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. E a gente conversava, e a gente não falava. Era só na mente. E ele dizia assim para mim, só mais um pouquinho. Está acabando. Eu não queria nem saber o que estava acabando. Estava tão bom ali. Que eu falava, Deus Todo-Poderoso. Era tudo que eu falava naquele momento, gente. Eu não lembrava de nada, eu não sentia falta de nada. Para mim, era o melhor lugar que eu estava. Eu nem queria voltar, eu queria ficar ali com ele. E eu dizia, Deus Todo-Poderoso. E eu estava apaixonada por aquele homem. E de repente, eu acordo lá no meu quarto. E quando eu abri os meus olhos lá no meu quarto, a Suyaco entrou no quarto de madrugada e falou assim, olha, os médicos vão tirar o cano seu. E eu lembrei e falei, Jesus, e agora que eu vou morrer? E eu já estava sem cano, eu estava respirando, gente. Eles falaram que eu não ia respirar, não, que eu ia morrer. Eu já estava respirando. O cano saiu, foi, sei lá, acho que eu me debati assim, o cano saiu. E eles falavam assim, respira, respira, mas eu já estava respirando. Meu Deus. E aí a Suyaco falou assim para mim, eu tenho que te contar uma coisa. E o quarto estava cheio de japonês, gente, cheio. Eu disse, o quê? Ela falou assim, a sua cirurgia foi uma bênção, foi uma paz. Aí eu disse assim, ah é? Eu só mexi os olhos e a língua. Ela disse assim, os médicos se assustou, foram tudo para cima da tua cabeça, porque você falava assim, kami-sama, kami-sama, kami-sama. Nem japonês eu sei falar, gente. E era a hora que eu estava lá diante de Deus, dizendo, Deus Todo-Poderoso. E ela falou, você falava, kami-sama, kami-sama. Os médicos disseram, essa tem fé. E ela falou, eu segurei na tua mão. E comecei a orar, comecei a chorar. E ela falou, e foi uma paz, foi uma tranquilidade lá ali no centro cirúrgico. Até os japoneses reconheceram o teu Deus. E eu falei, Jesus, e eu nem Nihongo sei falar. Como é que eu vou ganhar essa japonesada aqui? Pastor, tá vendo, gente? Amém, igreja. Tem mais, tá? Vou deixar mais para frente. Amém, igreja. Posso? Glória a Deus. Esse é Deus. Amém? Eu vou orar. Irmãos, eu quero fazer uma oração, então, já que o pastor está me liberando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. No meio do meu deserto, eu encontrei um pai. A minha família encontrou um pai. Nós encontramos aqui pastores que pastoreia as tuas ovelhas.
eu cheguei mais perto do pastor Rafa, da pastora Michele, da pastora Andréia, do pastor Flávio. A pastora Keila virou minha amigona. Beijo, pastora, se estiver me vendo aí. Eu estou aqui, estou viva. Eu queria fazer uma oração com a igreja. Mas eu queria que a igreja não ficasse de boca fechada. E eu quero dizer uma coisa, tá aí, irmãos. A cicatriz que eu trago comigo hoje, se você tem uma cicatriz aí na tua vida, se você é assim, ó, amassado, esbagaçado, cortado, despedaçado, isso aí é a vitória de Deus na tua vida. Se eu não tivesse essa cicatriz que eu tenho hoje, eu não ia estar aqui glorificando o nome desse Deus e dizendo, Ele é vivo, Ele cura, Ele faz. Amém, igreja?